No ar o Donos da Bola, boa tarde para você e uma péssima noite para o Grêmio ontem. Por isso, vamos aos destaques do programa de hoje. O maior vexame do Grêmio em Libertadores da América. Flamengo vence o Grêmio de goleada e está na final da Libertadores de 2019. Mas afinal, o que aconteceu no estádio Maracanã? Tomou um gol muito no início, não sei se foi com um minuto e pouco ali. Querendo ou não, foi um baque pra gente, né? Foi um placar anormal. Ninguém acreditaria nisso. Ninguém pensaria num placar como esse. Só que o Flamengo soube aproveitar as oportunidades que, infelizmente, a gente proporcionou para o adversário. E agora? É momento para mudar o discurso? Agora é procurar levantar a cabeça. Nós temos que voltarmos a pensar no Campeonato Brasileiro. No lado colorado, o primeiro treino de Zé Ricardo e a luta de Guerreiro para acabar com o jejum de gols. Zé Ricardo vai escalar Inter com novidades para o jogo contra o Bahia neste sábado em Salvador. É aqui, no Donos da Bola. E a noite no Maracanã, ela podia ser para consagrar um grupo de jogadores com a segunda final de Libertadores em 3 anos. Mas no final das contas, se tornou um dia para esquecer. Em noite de gala do futebol brasileiro, Flamengo e Grêmio se enfrentaram pela semifinal da Libertadores. Everton Cebolinha mandou nos pés do volante Maicon, que desperdiçou mandando nas mãos de Diego Alves. Rafinha cruzou, Bruno Henrique estava lá e quase, mas a bola foi para fora. De Arrascaeta também tentou, a defesa foi lá e tirou, Gabigol veio de bicicleta, mas a zaga não deixou. Aos 41, em contra-ataque, Bruno Henrique tabelou com Gabriel e a bola voltou para ele, que não desperdiçou. Bruno Henrique, numa jogada mortal do time do Flamengo. Segundo tempo, primeiro minuto de jogo, depois de cobrança de escanteio, Gabriel ampliou para o rubro-negro. Aos 7, em disputa de bola, Pedro Jeromel derrubou Bruno Henrique. Pênalti para o Flamengo. Gabigol cobrou com categoria e fez mais um. Teve mais um, mas estava impedido. Aos 21, De Arrascaeta cruzou na medida para o zagueiro Pablo Mari, que subiu e fez de cabeça. Aí, Rodrigo Caio apareceu para completar a goleada. O Grêmio é humilhado pelo Flamengo no Rio de Janeiro. No final, o Grêmio ainda chegou com Everton Cebolinha, que arriscou de longe, mas Diego Alves impediu. Fim de jogo, Flamengo 5, Grêmio 0. Claro que não esperava ganhar por 5-0. Muito respeito pelo Grêmio. Mas esperávamos, face àquilo que foi os 2 jogos. Depois do jogo, tem horas que é melhor você ir para o vestiário. Entendeu? Foi o que aconteceu hoje. Melhor ir para o vestiário, mas isso não tira o excelente trabalho dele, né? Por eu não ter dado um abraço nele, entendeu? Isso acontece, não foi só hoje, às vezes acontece em outros jogos também. Tem treinadores que nem antes dos jogos se cumprimentam. Faz parte, isso aí faz de cada um. E sobre a goleada de 5-0, Renato Gaúcho falou que o Flamengo soube aproveitar as falhas do Grêmio. Se você for ver, nós tomamos 5 gols, 5 falhas. Foram 5 falhas nossas. Hoje nós jogamos muito abaixo do que a gente sabe e pode. Hoje, se bobear, uma mulher grávida faria gol no Grêmio. Essa que é a realidade. Então, o Flamengo é superior? Foi superior? Sim. Mereceu ganhar de 5-0 pelas oportunidades que teve, sim. Mas todas as chances, se vocês forem ver os gols, todas as chances nós que damos pro Flamengo. É muito especial, né? São momentos que vão ficar guardados pro resto da minha vida. Obviamente, como eu falei ali, a gente
tá muito feliz com a classificação. Uma noite para entrar para a história. No Maracanã, lotado e vibrante, o Flamengo conquistou a vaga para a grande final da Libertadores de 2019. Rubro-negro agora vai enfrentar na decisão o River Plate da Argentina em jogo único no dia 23 de novembro em Santiago do Chile. O importante, pode acontecer de tudo, é lógico que tem um tempo até lá, são dois times de muita tradição, de muita torcida. O rubro-negro retorna a uma final de Libertadores depois de 38 anos. É lógico que a história foi escrita hoje, né? Estamos na história do clube, querendo ou não, mas obviamente que a gente quer mais, né? Eu acho que se a gente continuar nesse nível e até melhorar, na minha opinião, as coisas vão acontecer mais e espero que continue assim. O Flamengo gastou quase 200 milhões. O Flamengo montou um grande grupo. Eu sempre tenho que dar de parabéns à diretoria do Flamengo, o presidente do Flamengo, que montaram um grupo para ganhar. Então você fala nessa velocidade toda da equipe do Flamengo, mas no momento que você tem esse dinheiro para gastar, você tem que buscar as peças que vão te ajudar a conquistar títulos. E no momento que você junta esses jogadores todos, só pode dar nisso. E nós queremos a sua participação. Mande seu vídeo e sua mensagem no nosso WhatsApp 519-9224-1220. Você pode acompanhar o programa no Facebook e também no YouTube. Acesse Os Donos da Bola RS. Mas agora eu vou até nosso central, porque o Paulo Pires está falando muito sobre esse jogo no nosso debate, por isso que eu quero saber. Paulinho, qual é a pergunta de hoje? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, pessoal? No sábado tem Bahia e Inter lá em Salvador. E a pergunta do Paulinho de hoje relacionada, obviamente, a Bahia e Inter. Tá na tela para você. Eu quero saber o seguinte: quem fez o gol da última vitória do Inter sobre o Bahia lá em Salvador? Foi no ano passado, em agosto de 2018. O Inter venceu por 1-0. Opção A, Edenilson. B, Patrick. C, Rossi. Ou D, última, William Potker. Então, quem fez o gol da vitória do Inter? Tá aqui embaixo o telefone 992-24-1220, 992-24-1220. Aguardo a sua participação. Daqui a pouco eu volto com a resposta da pergunta do Paulinho, Gabriel. Obrigado aí ao Paulo Pires. E você participa da nossa enquete também lá no Twitter, @DonosDaBolaRS. Renato deve ser o técnico do Grêmio para 2020? Sim ou não? Participe, vai lá no nosso Twitter, @DonosDaBolaRS, porque agora tem um grande convidado para estar aqui com a gente no estúdio, João de Almeida Neto, músico e conselheiro, torcedor do Grêmio. Pode chegar aqui com a gente, João? Tudo bem? Tudo bem. Grande prazer de ter aqui com a gente no Donos. Uma noite para esquecer. Tudo bem, mas é uma noite para esquecer a de ontem, né, João? Mas acontece. Uma frustração pelo placar, uma frustração pela desclassificação, mas o que nos cabe agora é entender por que aquilo aconteceu e o que nós temos que fazer para reestruturar o clube e o time. O clube não, o clube está bem estruturado, mas o time que perdeu, parece, o seu conceito de jogar futebol. Até dentro dessa nossa enquete que a gente fez do programa, será o Renato tem que ser o cara para 2020 ainda, João? Eu sou renatista. Eu sou renatista. Sim. Embora isso não me impeça de criticá-lo. Eu acho que ele foi o responsável pela derrota de ontem. Nós não poderíamos ter enfrentado o Flamengo com um goleiro do nível do goleiro que nós temos, que é o pior goleiro de todos os que disputam a primeira divisão do futebol brasileiro. E não podemos querer chegar a uma final de Libertadores tendo como centroavante o jogador André. São os dois principais pontos que fizeram? Não são os dois principais pontos. Não são os dois principais pontos. São os dois principais exemplos de que nós estamos enganados com relação a algumas coisas que são importantes dentro do futebol. Não são eles os responsáveis pela derrota, mas a derrota passa pela insuficiência técnica desses dois jogadores. E agora, chegando o brasileiro, o Grêmio tem, o Renato falou, né, de levantar a cabeça e tudo mais. Brasileirão vai ser agora chegar no G4 ou o G6 já está de bom tamanho. O jogo de ontem, ele me frustrou muito menos do que me frustrou a derrota para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, aonde nós estávamos com a classificação praticamente encaminhada e a perdemos lá no Paraná num jogo incompreensível. Ontem,
o inusitado de ontem foi o placar. Porque o jogo vinha bem. Nós tomamos 2 gols em menos de 5 minutos. Ali no início Nós tomamos tempo. um gol aos 42 do segundo tempo e tomamos um gol aos 30 segundos do segundo tempo. Quer dizer, ali desestruturou tudo. Ali a partida que poderia nos oferecer uma oportunidade de reação se foi pelo ralo. Então, o trágico de ontem foi o placar. E até a gente falava sobre isso, falei do Renato, mas tem algo que o torcedor também fica. Você falou, né, João, do André, do Paulo Vitor. Esse grupo hoje, ele é suficiente total, por exemplo, pensando em Libertadores, tem que reforçar muito, ele causou impressões diferentes pra gente? Para mim, evidentemente que não é suficiente. Por exemplo, nós jogamos ontem com lateral improvisado. Não é possível que um clube da grandeza do Grêmio, tentando ser tetracampeão da América, tenha que jogar com um lateral direito improvisado. Foi o Paulo Miranda. Não é? Então, essas estruturas aí do futebol é que nós devemos avaliar novamente para reconstruirmos o time. Se nós vamos conseguir isso, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu confio muito no Romildo e confio muito no Renato, que são os construtores dessa era vitoriosa do Grêmio. Então, eles têm muito crédito. Acho que sim, acho que nós temos que continuar confiando nos dirigentes que nos deram uma Copa do Brasil e uma Libertadores, no mínimo. Agora, isso não nos tira o direito de cobrar deles uma revolução que reconstrua o time do Grêmio e coloque o time do Grêmio num nível de competitividade que nós tivemos há bem pouco tempo atrás. E agora vai chegar um Grenal que, se antes a gente falava que ia ser morno, vai ser muito quente para a dupla, né? Porque agora virou do Copa Campeonato do Mundo, Brasileiro, né? Virou a disputa no grupo do G6 ou do Z4 do G4 do Campeonato Brasileiro. Vai ser um Grenal importante. Bom, João, obrigado por estar aí com a gente aqui no Donos. E você, torcedor colorado que está acompanhando a gente, não sai daí porque daqui a pouquinho o Marcelo Salzano vai contar para você como foi o primeiro dia de trabalho de Zé Ricardo no comando da equipe. Tem também a palavra do Paulo Guerreiro sobre o novo treinador que estreia no sábado contra o Bahia em Salvador. Já, todas as informações do Colorado que luta para chegar à Taça Libertadores da América do ano que vem. E agora eu vou até o nosso central, então, porque Marcelo Salzano daqui a pouquinho vai falar de Internacional, mas agora ele vai falar da partida de ontem, né, Salzano? Primeiro, uma boa tarde para você. O que o Renato falou sobre a derrota, né, que foi acachapante ontem, hein, Salzano? Tudo bem? Tudo bem, Gabriel. Muito boa tarde a você, telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. Exatamente isso, uma derrota, uma goleada que ninguém esperava, 5-0 para o Flamengo e o sonho do tetracampeonato da Libertadores para o Grêmio, infelizmente, terminou. E o Renato falou em entrevista coletiva após a partida sobre o processo de renovação do elenco a partir de agora. Independente dos resultados que você tem durante a temporada, durante o ano, é sempre bom você renovar o seu grupo. Até porque tem jogadores que chegam a uma certa idade, você precisa dar uma renovada. Mas aquilo que eu falei para vocês, aqui não era no momento, no dia, porque quando não ganha, até ontem, o Grêmio era um timaço, um super grupo. Eu sempre vou defender meu grupo, entendeu? E já estou acostumado com o futebol brasileiro, em qualquer lugar. Eu vejo nos outros clubes também. Por mais forte que você tenha um grupo, quando você não ganha, ninguém é bom. Aqui no Brasil, infelizmente, só é bom quem ganha. E nem todo mundo vai ganhar. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Este Renato Portaluppi que minimiza a necessidade de grandes mudanças do elenco. Agora, uma escalação muito polêmica na partida de ontem, Gabriel, foi do centroavante André mais uma vez. E o Renato fala agora sobre o porquê escalou o centroavante na partida no Maracanã. A lição é que você não pode vacilar no jogo. Você tem que estar focado, concentrado o tempo todo. Em alguns momentos a gente se desconcentrou e aquilo que eu falei, o Flamengo soube se aproveitar. São jogadores que não perdoam, são jogadores de alto nível. Eles sabem o que fazer com a bola, eles sabem se movimentar. Quanto ao André, é aquilo que nós nos proporcionamos hoje a um tipo de
de jogo, onde ele tem as características diferentes do Tardelli. O Tardelli é um jogador que sai muito da área. E nós tínhamos que incomodar os zagueiros do Flamengo. Os 2 zagueiros sabem jogar e nós tínhamos que colocar um jogador aí para brigar com eles e incomodá-los. Se o André não esteve bem, a equipe toda não esteve bem. Agora, não vamos condenar o André porque o Grêmio não jogou bem, foi desclassificado hoje pelo Flamengo. E até, né, Salzano, depois disso, na zona mista, o Alisson falou um pouco mais sobre esse duelo também. O Alisson, Gabriel, que é uma peça importante no time do técnico Renato Portaluppi, ele disse, entre outras coisas, que o Grêmio ficou muito abalado com o segundo gol do Flamengo, logo a 1 minuto da segunda etapa. Vamos conferir. Tenta conversar ali, mas questão sobre o jogo mesmo. Mas para não fazer graça, essas coisas mesmo, para não poder perder a cabeça, a gente entende como que é. Mas ele falou que não, jamais ia fazer isso e a gente entende. Fui elogiar também pela partida que a equipe deles vem fazendo, que é uma equipe muito qualificada. Fizemos um primeiro tempo muito bom e acaba faltando 3 minutos ali, eu acho, se não me engano, para acabar o primeiro tempo. A gente toma um gol e acaba que a gente volta para o segundo. Toma um gol muito no início, eu não sei se foi com 1 minuto e pouco ali. Querendo ou não, foi um baque para a gente, né? Mas, como eu disse, a gente não deixou de lutar, a gente correu, se entregou, mas mérito da equipe do Flamengo que fez uma grande partida. Agora, dentro deste jogo, desta derrota do Grêmio para o Flamengo, quem traz sua opinião aqui no Donos da Bola é um cara da casa, Chico Garcia, tudo bem? Alô, amigos do Donos da Bola RS, meu Rio Grande do Sul. O Grêmio tentou segurar o Flamengo e conseguiu por alguns minutos. O dilema era exatamente esse: ataco o Flamengo ou tento segurar o ímpeto rubro-negro? O Grêmio conseguiu por alguns minutos no primeiro tempo, até 30 minutos, quando sai uma cabeçada do Bruno Henrique, ou até os minutos finais ali da primeira etapa, quando sai o gol do Bruno Henrique. E o Grêmio ainda estava vivo, só que no segundo tempo, esse Flamengo tão intenso, tão avassalador, meteu o pé no acelerador e resolveu garantir a classificação. Por que aconteceu esse resultado tão elástico? Porque a diferença entre o Flamengo e qualquer outro clube brasileiro, ela é oceânica nesse momento. Nós estamos vendo um time europeu, de qualidade europeia, atuando no Brasil. E a discrepância é exatamente essa. Com a intensidade que tem esse time, com a transição do meio para frente e ainda assim uma capacidade de recomposição e marcação, o Grêmio não conseguiu sair dela, como acho que nenhum outro time sairia com essa intensidade em ascensão que vive esse time do Flamengo. Muita gente coloca na conta do Paulo Vitor, ou do Paulo Miranda, ou do André, nas escolhas do Renato. A gente pode discutir algumas, elas são questionáveis sim, e ele tem responsabilidade nisso, mas eu ouso a dizer que qualquer equipe sofreria demais contra um time tão intenso, avassalador e merecedor dessa classificação. Valeu, gente! Até a próxima. Tchau! Até a próxima, Chico Garcia. E agora eu volto com o Marcelo Salzano, porque do outro lado, né, Salzano, o Jorge Jesus também falou do time do Grêmio. Exatamente, Gabriel. Falou e falou bastante da equipe gremista, elogiou o adversário apesar da goleada 5-0 para o Flamengo, rubro-negro carioca na decisão da Libertadores contra o River Plate. Mas não é o facto de hoje termos ganho 5-0 no Grêmio que eu vou mudar a minha opinião e também não vou mudar a minha opinião em relação à equipa do Grêmio. É uma equipa com muita qualidade, é uma equipa que tem qualidade para estar a disputar os primeiros lugares do campeonato do Brasileirão. Dar os parabéns também aos vencidos, porque o Flamengo foi muito forte, foi uma equipa com um momento de jogo que chama-se estratégia de jogo, fez 4 gols de bola parada, tudo que nós trabalhámos durante a semana. E do outro lado, do lado do Internacional, esse final de semana tem estreia de Zé Ricardo no comando do Colorado e Paulo Guerreiro quer acabar com o jejum de gols. Um Inter diferente, postura mais ofensiva, intensidade acima da média. Desta forma, Zé Ricardo comandou seu primeiro treino com o grupo colorado. Zé Ricardo tem um jeito de jogar muito bom, por dizer assim, porque ele adelanta as linhas, faz que todo mundo ataque, também tem que defender. Buscar uma vaga na Libertadores em 2020. Esse é o principal objetivo. No sábado, a primeira de 11 decisões pela frente.
E logo na sua estreia contra o Bahia, Zé Ricardo tem desfalques importantes no time. Patrick e D'Alessandro suspensos estão fora. Por outro lado, Paolo Guerreiro está confirmado. Ele trabalhou com o novo técnico colorado no Flamengo. Ele sabe como dirigir o grupo, tem seu esquema tático bem definido, faz que o time jogue bem disciplinado, tanto na zona de trás como na frente. Eu conheço muito bem na época do Flamengo. Ele, vamos dizer que ajeitou o time. O momento do centroavante peruano é de seca de gols. Guerreiro não marca há 7 jogos. Os últimos 2 aconteceram no jogo de volta contra o Cruzeiro nas semifinais da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, o jejum é ainda maior. O último gol foi no distante mês de junho, diante do Avaí no Beira-Rio. Um pouco de o que acontece comigo também é um pouco de ansiedade, né? De fazer gols, de não estar marcando. Mas aí se acontece de não ter sido abastecido ou não, acho que temos que encontrar novamente nosso ritmo, também passa pela confiança. Esta última palavra aí, confiança, está na hora de o Inter retomá-la para acabar com a seca e voltar a vencer. Pois é, né, Salzano? E dentro disso, o Inter trabalhou pela manhã visando já esse jogo do final de semana. Treinamento fechado no estádio Beira-Rio, Gabriel. Logo mais, às 4 horas da tarde, viagem para Salvador. No sábado, um duelo de 6 pontos pelo objetivo que o Inter busca ainda na temporada de 2019, garantir uma vaga na Libertadores de 2020. Técnico Zé Ricardo, como a gente mostrou aí na reportagem ontem, ele encaminhou essa equipe. Vale ressaltar que o Patrick e o D'Alessandro, suspensos pelo 3º cartão amarelo, serão desfalques. Provável time tem Marcelo Lomba, Heitor, Bruno Fux, Cuesta e Zeca. No meio de campo, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Neilton, Guilherme Parede e Wellington Silva. Na frente, Paolo Guerreiro. Um Inter, Gabriel, bastante ofensivo no esquema 4-2-3-1, com Neilton atuando como armador lá na Bahia. E Vitor Cuesta, ele concedeu entrevista coletiva nesta manhã no CT Parque Gigante. Ele fala justamente das primeiras impressões de Zé Ricardo como técnico do Inter. Já deu para ver um time mais ofensivo, marcando mais alto. Obviamente, tem poucos dias antes de um jogo muito importante. Não dá para fazer muita coisa diferente jogando fora de casa, porque até a gente vem trabalhando de uma forma. Então é muito difícil mudar em poucos dias, mas as impressões são muito boas. E agora, Matheus Schenck tem um recado muito importante para você. Isso aí, Gabriel. Vamos falar sobre sexo? Isso mesmo, porque sexo é vida. Por isso é importante para o homem tratar da sua saúde sexual. Disfunções sexuais tiram o prazer de viver. A boa notícia é que essas dificuldades têm tratamento médico avançado. E o melhor, é aqui em Porto Alegre. O Boston é a maior rede internacional de clínicas voltada para o cuidado com a saúde sexual masculina. E mais de 1 milhão de homens já foram atendidos em todo o mundo. Os tratamentos são personalizados, de acordo com a sua necessidade e sem intervenções cirúrgicas. Os médicos atendem com discrição e hora marcada. As salas de espera são individuais e com garantia de privacidade. E não se preocupe, as informações do paciente são totalmente sigilosas. Volte a sorrir com uma vida sexual saudável. Agende uma consulta com quem entende do assunto. Ligue 0800 729 1111. Não espere mais, tome a iniciativa, meu amigo. Ligue 0800 729 1111. Afinal, sexo é vida, Gabriel. E o pessoal vai participando aqui com a gente, mandando o seu recado para o nosso WhatsApp, 99224 1220. Vou trazer aqui alguns, como o Mano de Bagé, aqui, ó, vamos ver,
não vamos ser campeões com esse goleiro. E o Cortez não sabe nem cobrar um lateral. Ainda aqui, e agora, Renato, cadê o melhor futebol do Brasil com o André de centroavante? É difícil. É o Carlos da Vila Ipiranga também participando. Aqui, ó, apesar da derrota ontem, mesmo assim eu amo meu Grêmio. É o Lese Zanin participando. Sou gremista, mas não dá mais o Renato. É o Kiko de Canoas. Grêmio deu vexame no Rio de Janeiro, o Alexandre Tovo. Parabéns por Renato, por escalar o André. Isso é um fiasco, é o Riva que participou aqui com a gente. E também volta Roger, o Flamengo só tomou o couro depois daquele pênalti arranjado para o Rafinha, senão nem teriam passado pelo Emelec. O pessoal vai mandando o seu recado. Mas antes também tem um recado muito importante. Preste atenção na história do João, que é igual a de tantos brasileiros como você, meu amigo. E veja como a Simon pode e vai te ajudar. Você pode reduzir os seus juros. O João queria comprar seu carro. Então, ele fez um financiamento. Mas os juros estavam muito altos. E ele estava pagando mais que o dobro. E resolveu buscar seus direitos, reduzindo o valor das suas parcelas, negociando bem a sua dívida e economizando muito dinheiro. E realizando seus sonhos. Esta pode ser a sua história e nós podemos te ajudar. Ligue pra gente. E com a Simon, a sua história tem final feliz. Ligue agora para Simon no 3012-8899 ou manda aquele WhatsApp para o 99-530-7070. E a gente vai para um rápido intervalo porque está chegando o pessoal do Toque de Bola hoje. O debate vai estar quente. Fique ligado, não sai da TV. Estamos de volta aqui com Donos da Bola e Toque de Bola. Não vou te olhar, porque a gente estava tirando foto, não pode se olhar, né? Conversa. Tudo agora. bem, Gabriel? Tudo Boa tarde. Certo? Boa tudo tarde. Certo. Paulo Pires. Tranquilo, tudo Roberto bem? Pauletti, César Cidade Dias. Eu tô com torcicolo hoje. Ah, é? Por quê? Eu tava vendo o jogo meio de lado ontem, tive que 5 vezes virar, numa delas machuquei. Vai ter que virar para conversar com o César Cidade Dias. Olha o humor do César eu não paro de rir com a piada do Pauletti. Olha, tu tá anotando? Eu nunca te vi tão feliz, viu, César? Fazia tempo que tu não sorria tanto. Olha, eu tô desesperado de tanto rir. A gente vai falar muito, é claro, né, dessa eliminação do Grêmio na semifinal da Libertadores. E você vai mandando seu recado no 99201-0949, 99201-0949. Tá aqui embaixo na tela o WhatsApp. Mas antes disso, Paulo Pires. A gente tem a pergunta do Paulinho também sempre aqui no Donos. O pessoal foi bem na resposta, o torcedor colorado estava atento também hoje no programa. Muito bem, tem uma quantidade enorme aqui de acertadores, é porque foi facilzinho, muito fácil a pergunta de hoje. Perguntei o seguinte, quem fez o gol do Inter na última vitória sobre o Bahia lá em Salvador? Foi no ano passado, vitória por 1-0, aí coloquei como alternativas ali Edenilson, Patrick Rossi ou William Potker. Quem respondeu a letra B, Patrick acertou, né? O Patrick fez o gol da vitória. Vamos ver agora aí, 21. Vamos pegar ratão, né? Não, 22. Quase todos participaram do gol, né? 22 do segundo tempo aí, do primeiro tempo, 22 do primeiro tempo, gol do Patrick, Inter 1-0 ano passado. Depois, esse jogo ficou por muito tempo com uma última vitória do Inter fora de casa, né? No Brasileiro. E o Inter acabou, na verdade, aí, vencendo por 1-0. Vamos mandar vários abraços aqui para alguns acertadores. O Patrick Anderson de Eldorado do Sul, o Thiago de Portão, o Taylor de Guaíba, Alexandre Tovo aqui da capital, Paulo Souza de Caxias do Sul, o Pedro Thomas de Canoas, o Eduardo Pacheco de Dom Pedrito, Eduardo de Caxias do Sul, André de Pelotas, o Cláudio Felipe de Ajuricaba, quem mais? Ivanir Caio de Bento, o João Soares de Canoas, tem muita gente aqui, ó. Edgar de Passo Fundo, Roberto de Canoas, o Cláudio Felipe de Ajuricaba também, o Guilherme de Cachoeirinha e também o Eric de Tupanciretão. Obrigado a quem participou. Um abraço aí. Parabéns aí aos acertadores da pergunta do Paulinho. Agora a gente muda a chave, troca rápido. A pergunta mais simples que eu poderia fazer para vocês é se terminou esse ciclo do Grêmio hoje. Essa derrota para o Flamengo, o título da Copa do Brasil, Libertadores, Recopa. Terminou ontem ou ainda tem caldo para dar esse time depois da derrota de ontem que surpreendeu o placar para todo mundo, essa vitória por 5-0? Eu não considero que tenha terminado o ciclo. Eu considero que o ciclo precise ser renovado. Porque eu não faço terra arrasada, eu não penso que está tudo errado. Agora, que teve uma tremenda barbeiragem, na minha opinião, por parte do Renato, teve. E o que mais me chama a atenção, Gabriel, e eu até estava falando há pouco,
Ontem, nas entrevistas pós-jogo, o Matheus Dávila na zona mista, lá daqui a pouco aparece o ex-presidente da CREF, que ontem era o homem da direção juntamente com a delegação do Grêmio. E aí ele foi questionado, de que maneira que vai ser cobrado o Renato? E aí ele disse o seguinte, não é bem cobrado, né? Porque o Renato é um amigo, é um ídolo. Não, tá tudo errado. O Renato é o técnico do Grêmio. A barbeiragem ontem que o Renato fez, o Renato tinha um lateral para escalar e resolveu botar um zagueiro que não joga como lateral direito desde a época que ele era comandado pelo Muricy Ramalho no São Paulo, que é o Paulo Miranda. Ou seja, faz muito tempo. A opção do Renato pelo Michel, nós falávamos ontem, só olha, eu não faria, mas eu, pensando como Renato, talvez ele vá colocar o Michel. Aí tudo bem, é do jogo, não aconteceu. Agora você pega, por exemplo, o André não consegue fazer gol em treino. E aí o André, não vencendo o titular, esse mesmo Renato provou que o Grêmio rendia mais quando não tinha o André, e aí para o jogo, que é o principal jogo do ano, contra o melhor adversário, o Renato botou o André. E a justificativa do Renato na coletiva é que era para segurar a bola. Mas se o André não segura a bola contra o sindicato dos atletas, ele vai segurar contra a zaga do Flamengo? E mais, só um destaquezinho a mais. O Renato tem que parar com essa bobagem de que o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil. Ficou muito claro. Quem tem o melhor futebol do Brasil nesse momento é o Flamengo. Nós, brasileiros, dizíamos que nós éramos o país do futebol. Tomamos uma lambada de 7-1 contra a Alemanha, que até jogou com a camisa cara do Flamengo, lembra? Vermelho e preto, fez 7-1. lembro. E aí nós passamos a entender que nós não éramos mais o país do futebol. Tomara que o Renato e que a direção, que se considera amiga e tiete do Renato, possa cobrar ele. Gabriel, eu, respondendo a tua pergunta, eu não considero que tenha terminado o ciclo. Porque eu não sei se tu refere-se ao ciclo do Renato ou do time do Grêmio. Não, o ciclo desse time atual, jogadores, elenco, tem que fazer alguma mudança. Não, nenhum dos dois eu considero que tenha encerrado. Porque o Grêmio tem uma herança de belos jogadores no seu grupo hoje. E se eu fosse dirigente do Grêmio, eu focaria em 2 atletas. Num goleiro de primeira linha, apesar que ontem a torcida do Grêmio está sendo injusta com o Paulo Vitor. A zaga do Grêmio errou em todos os gols. E estão só criticando o Paulo Vitor. Então eu contrataria um goleiro de melhor nível e um centroavante, um bom centroavante. As demais posições o Grêmio está montado. Então eu não considero que o ciclo tenha encerrado. Eu acho que para 2020 a base está muito boa. E dentro desse debate, Paulinho, o pessoal participou da nossa enquete, né, que era justamente sobre isso, se o Renato é o técnico ideal para 2020, não que ele tem que sair agora, 2020. E aí o pessoal participou lá no nosso Twitter. Sim ou não? Pergunta simples aí para o pessoal participar. Sim, 61% deve ser o treinador no ano que vem e não 39% do pessoal participando na nossa enquete lá no @donosdabola.rs. Nessa linha de pensamento do Pauletti, também considero que não existe, nesse momento, pelo menos, o fim de um ciclo. Nem do Renato, nem do atual time do Grêmio. Alguns ajustes devem ser feitos, realmente, aí. Concordo plenamente com o Pauletti. Goleiro e centroavante, já está de bom tamanho para 2020, permanece o Renato, não tem problema. Quanto a isso, tudo ok. O problema é o seguinte, ontem Renato acabou rasgando, pegou o papel assim, rasgou seu próprio discurso, porque a Band não esquece, semana passada, pós-jogo contra o Bahia, disse que o Bahia não jogou por uma bola, tá? O do Roger ganhou na Arena por 1-0, não jogou por uma bola. Renato disse, o Grêmio joga bola, joga futebol, Flamengo, aí numerou quem mais? Flamengo, o Atlético e Santos. E o Atlético Paranaense, nós jogamos futebol, os outros não jogam, o Bahia veio aqui para jogar por uma bola. Ontem o Renato rasgou o discurso e colocou o Grêmio no primeiro tempo para jogar por uma bola. E aí? Como é que... Me expliquem isso. Gostaria de uma explicação, né? Se o Bahia que jogava por uma bola, jogou semana passada, que na minha opinião não jogou por uma bola, jogou bem contra o Grêmio e ganhou a partida por 1-0, o Renato teve esse discurso. Ontem, o Renato rasgou o seu discurso e colocou o Grêmio para jogar por uma bola. E não conseguiu fazer o gol. Relação do que... E a pergunta, eu acho que ela é importante, ela gera uma reflexão ainda maior, né, Gabriel? Porque o que é um ciclo no futebol, né? O que é um ciclo? O Grêmio está passando por uma dificuldade que me parece que ela tem que ser vista também pelo lado de cima, pelo degrau de cima ou pelo andar de cima. Ontem aconteceu, imaginem a seguinte figura de linguagem aqui. Quando tu faz uma prova para uma escola e 2 alunos vão mal, a culpa é de quem não estudou, dos 2 alunos. Quando tu coloca um time em campo, ou tem colocado um time em campo, e a culpa é do André, é do Luan, que não joga mais, porque faz festa, o Jeromel, porque marca mal, o lateral direito, porque não é da função, o volante, porque está improvisado. A culpa é de quem? Quando tu faz uma prova na escola e todos vão mal, a culpa é do professor, ou da prova. E isso serve para a realidade do Grêmio hoje. O Renato passou
da condição de treinador para uma condição de dono do processo da comissão técnica do Grêmio. E isso está errado. O Renato tem que voltar a ter chefe. O Renato criou um departamento de futebol que ele escolheu. E o Bagé falou médico também, né? O Renato demitiu os médicos do departamento médico. O Renato precisa voltar a ter chefe. E isso começa, e aí o Bagé faz uma lembrança que me parece muito boa, é o seguinte: quando tu planta batata, tu colhe batata. O André foi sacado do time lá no jogo contra o Atlético Paranaense, quando o Grêmio afundou no jogo contra o Atlético Paranaense. O que aconteceu ontem? Botou o André. Qual foi o resultado? O mesmo. Se tu planta batata, tu colhe batata. Aí que tá. O que assusta é que depois do jogo, porque ele tem o direito de fazer, bom, deu errado, mas que ele seja cobrado depois do jogo. E aí quando tu pergunta para um cara que já foi presidente, que é o homem do futebol hoje, e ele vem com essa história, porque isso é papo de torcedor. Isso é tietagem. O ídolo, todo mundo sabe que o Renato é o maior jogador da história do Grêmio, acabaram de dar uma estátua para ele, ele tem títulos depois de 15 anos que o Grêmio não ganhava nada. Isso não está em discussão. E ninguém está pedindo para o Renato sair. O que está se pedindo é que tenha uma cobrança do Renato, porque o Renato fez uma barbeiragem. Porque vocês lembram que em determinados momentos a gente até conjecturou a possibilidade de jogar o André, desde que ele tirasse o Tardelli para jogar por dentro, na vaga do Luan e do Jean-Pierre, que não tinha condições, e aí ele faria a reposição de centroavante. Agora, trocar um centroavante pelo outro, com qual justificativa tu tirar o teu titular para botar o teu reserva, e o teu reserva não faz gol em ninguém? O Grêmio vai ter que abrir mão do André. A entrada do Paulo Miranda é algo inexplicável. Para mim, foi um dos dois graves erros do Renato. Porque se ele queria um zagueiro, ele não teve o zagueiro. E ele perdeu o lateral. Porque o Paulo Miranda não consegue passar do meio campo, ele não tem nenhuma vocação para isso. E ele correu, ele lutou, ele tentou. Mas é zagueiro. O problema... Aí o segundo erro gravíssimo que vocês estão falando, eu não quero deixar passar, o André. Olha, o André terminou. Se o Renato tivesse uma leitura um pouco mais crítica, com 30 minutos do primeiro tempo, ele teria tirado o André. O André não dá um pique, o André não divide, não cabeceia, não chuta. Eu estou falando só das valências dele como jogador. Nós temos muitos ouvintes aqui, o Donos da Bola tem muitos ouvintes no interior do estado, né? E eu e o Paulete conversávamos antes do programa, da rádio, falando sobre o que aconteceu ontem. E aí o torcedor que está nos ouvindo, que torce ou para o Pelotas, ou para o Brasil, ou para o São Paulo de Rio Grande, pessoal de Santa Maria, que nos ouve muito, pessoal de Lajeado. Caxias não, né? Caxias também. O que pareceu o jogo de ontem? Pareceu a forma como os times do interior entram para jogar contra a Grêmio Internacional em Porto Alegre. Eles entram aqui, eles tentam montar um sistema para tentar segurar o ímpeto, e isso dura 20, 25 minutos, 30 minutos, e aí o melhor time, no caso aqui Grêmio e Inter contra os times do interior, ou no caso a forma incrível como o Grêmio entrou ontem, e em 20 minutos aquilo foi se modificando e o Flamengo passou por cima a partir do primeiro gol. Passou por cima. Isso que eu ia perguntar até, Sandro, porque eu fiquei com a impressão, vendo o jogo, o primeiro tempo, digamos que foi ok, não é que foi bom, foi ok. Tu já viu o Lajadense fazer isso em Porto Alegre? Não, por isso que eu tô dizendo. Aí com 1 minuto toma o gol. Aquele gol, o segundo, você não acha que desmantelou tudo que o Grêmio tinha pensado? Porque não voltou com substituição nem troca. O primeiro gol já desmantela. Já dá uma porque é como se tu estivesse numa luta ali que por pontos o Flamengo estaria ganhando na luta de bola. Sim. Ele pontuou mais. Mas beleza, tu vai vivo para a hora que toca ali o gongo do primeiro round. Aquilo já é um banho de água fria. Porque o Grêmio começou a jogar numa intensidade que naturalmente não é do Grêmio. O Grêmio é intenso. Mas ontem o Grêmio foi intenso o tempo inteiro porque o Flamengo te obriga a fazer isso. O Flamengo ele pressiona o tempo inteiro. Né? O Flamengo não dribla, toque. E o Flamengo tem cansado, né, Bajá? Aliás, tu tem não sei se é uma informação, mas acho que vale a pena. Eu recebi uma informação que durante o intervalo o Renato disse, não, mas tá tudo certo. Eles jogaram com muita intensidade, agora no segundo tempo vai ser o nosso momento. Só que o nosso momento era o quê? O Grêmio tinha tomado 1-0. Então, necessariamente, pelo menos um gol o Grêmio precisava fazer. O Grêmio precisava agredir um pouco mais. Porque se o Grêmio fizesse um gol, levava para pênalti. Se não fizesse, não adiantava nada. Essa é outra. Eu acho que o que pode ter... Vamos tentar tirar uma lição do que aconteceu ontem. Eu tenho muitas lições que eu tirei, mas eu quero tirar uma especialmente. Essa questão aí, eles vão cansar. Eu estou ouvindo isso há 1 mês. Então, o que a gente diz? Desde que o Jesus assumiu. Eu estou ouvindo há 1 mês. O que a gente diz? Não, o Grêmio joga de semana em semana com os titulares. O Grêmio joga de semana em semana. O Flamengo joga todos os dias.
Então joga... Como é que é? Carta e domingo. Como diz o Muricy Ramalho. Carta e domingo. O que aconteceu ontem? O Grêmio jogou até os 20 do segundo tempo. O Grêmio morreu. Mas aí foi o emocional, César. Eu acho que foi mais emocional. A bola emocional foi. Ontem foi a disputa... César, eu não posso me virar muito para esse teu lado aí. Ontem foi a disputa dos planejamentos. Aprendam, isso serve para os gremistas e para os colorados. Aprendam. O planejamento que nos venderam de que não dá para jogar é mentira. É mentira. Bagé, isso aí pode jogar. Abandone, exatamente, César. Abandonem essa bobagem. Tem que jogar. Jogador de futebol é pago para jogar. Time de futebol é montado para jogar. Meio de semana e fim de semana. Parabéns ao Flamengo que agiu. E tomara que o Flamengo seja realmente campeão brasileiro, campeão da América, para acabar com essa frescura. Sabe que e do mundo também. Já estou torcendo contra o Liverpool também. Sabe que ontem eu estava conversando com o professor Fábio Maceridian, da Seleção Brasileira, e falou, o Flamengo poupou, mas é que poupou 1, 2, aí tem um jogo ali, bota tira 1. Mas aí não é poupar. Mas é isso que eu estou dizendo. A diferença grandíssima. Poupa o time inteiro. Peguem a tabela do Campeonato Brasileiro. Teve um jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense que tem 2 jogadores, é o Everton Ribeiro e tem mais um que agora me foge. Acho que é o Bruno Henrique. Eles forçam descaradamente o terceiro cartão. Isso é poupar. Claro, é isso. E é isso que eu conversava com o professor Fábio Maceridian. É que o plano estratégico do Jorge Jesus, ele é diferente, porque ele consegue chegar no mesmo ponto de formas diferentes. Então, quando pega lá, tá tudo certo contra o Atlético Paranaense, eu não vou ter tanta dificuldade. Ô, Paulete, vai lá e força, porque o próximo jogo é contra o Ceará. E, claro, por que não se diz isso no ar? Porque senão o Ceará se emboneca. Estão nos depreciando. Não, o Flamengo é muito mais time. Então, é o seguinte, como o jogo é contra o Ceará, faz o seguinte, filho, já força agora, porque isso é preservar. E aí, então, isso é um plano estratégico. Será que não vale a pena, e eu hoje estou pegando as tuas pautas, mas será que não vale a pena fazer-se eu vou exagerar, um simpósio para avaliar por que o Departamento de Fisiatria, Fisiologia e Preparação Física do Grêmio, do Flamengo consegue manter o alto rendimento consegue fazer o que os outros não fazem. E recupera os seus jogadores, claro que tem as diferenças de lesões, e os nossos times aqui insistem em poupar, não, ele está em recuperação. Algo tem que o Flamengo está fazendo. Eu soube de uma que todos fazem, na coleta de exames que faz após cada jogo, o português que é 100% rígido. Se tem qualquer tipo de alteração, ele já tira. E é por isso que ele não tira 11, sei se aqui não faz tira isso. 1, 2, mas alguma coisa eles 3. estão fazendo de diferente e de melhor. É que se tu pegar em 20 dias um jogador e ir para uma cirurgia, e ele estava ontem começando o jogo com o Arrascaeta. O Rafinha, há 9 dias, fez uma cirurgia na face. Dando carrinho, né? O Diego postou até nas redes sociais dizendo que ele combinou com o médico. Vamos tentar voltar para o jogo de volta da semifinal. Que era muito difícil. Ele falou, mas conseguimos. O DM do Flamengo não dá prazo. Isso também é um destaque. Ele não dá prazo. O cara, não, vamos fazer o possível. Chegou a se falar que a lesão do Diego poderia estar fora do ano. A gente está em outubro ainda, ele já voltou a jogar. Aqui o pessoal ainda está mandando... Pessoal do Donos da Bola, toque de bola. Ontem os principais jogadores do Grêmio falharam. Jeromel errou em 3 lances, Kahneman em 1 e Maicon em outro. Ontem foi um baile e o Renato não admite que errou em sua tática. Abraço, Gilson Moraes lá de Cachoeira do Sul, mandando seu recado. Em relação à tática, talvez eu seja uma voz única aqui, provavelmente na bancada e talvez até do Rio Grande. Eu, sinceramente, eu acho que a tática do Renato, a estratégia do Renato, para mim, foi correta. No início da partida, eu até falei durante a semana aqui que talvez o Grêmio pudesse garantir a vaga no Rio de Janeiro se defendendo melhor contra o Flamengo. Paulinho, o Flamengo é melhor que o Grêmio, vamos combinar, né, gente? O Flamengo, aliás, é muito melhor do que o Grêmio. Paulinho. Então, talvez se defendendo melhor, o Grêmio pudesse chegar, César, à vitória e, consequentemente, à classificação. O problema aí que está... Ao tomar o gol, ali o Renato deveria ter mexido no time, na volta do segundo tempo. Esse foi o problema. Ontem o Grêmio, incrivelmente, copiou o Inter. O Grêmio copiou o que o Inter faz. O Grêmio jogou num tripé de volantes que não tinha jogado nenhum jogo em 2019. Nenhum 2018, jogo. né? Porque 2018 foi o Cícero. Mas 2018 jogou. Mas eu tô com o Paulinho nessa. Na minha opinião, não passa por ali.
Não passa por ali. Porque tem que considerar o seguinte, Cidade, não tinha o Jean-Pierre e o Luan. Agora, se ele deixasse o Jean-Pierre e o Luan no banco sentadinho lá, sem ter feito nada, beleza. Mas ele não tinha. Se ele tivesse qualquer um desses, ele teria jogado. Bom, ele poderia ter metido lá o menino Patrick? Poderia. Talvez ele tenha considerado verde, eu não sei. É que ele também não explica essas coisas, né? O Renato não fala. Ontem o Renato, de novo, ele cometeu uma gafe, ele pensa que tudo que ele fala é bonito, né? Que ele disse ontem, até uma mulher grávida hoje faria um gol. Primeiro que é um desrespeito com a mulher de maneira geral. E segundo que não tem nada a ver com o assunto dele. É que como, às vezes, o repórter que está lá, ele precisa perguntar. E às vezes quando ele faz uma pergunta que é contra o Renato, porque o bonito é aplaudir o Renato. Quando tu precisa analisar, tem torcedor que tomou 5-0 ontem, no lombo, como se diz lá em Bagé, e tá nesse momento bravo, mandando um recado ali que isso, porque o Renato... Não, esqueçam, aqui não está se questionando o Renato, esse que é adorado pelo torcedor do Grêmio. Está se questionando o Renato que foi técnico ontem e que não enxergou a bola de novo. Será que se o Luan e o Jean-Pierre tivessem à disposição, poderíamos ter tido um desempenho diferente? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, então, porque César Cidade Dias, vou te lançar a bola, vamos ver se está bem. Vai se machucar, Rio. A gente vai para um rápido intervalo e ele, César Cidade Dias, estará na marca do pênalti. Estamos de volta aqui com Donos da Bola. Eu toco de bola com César Cidade Dias, agora na marca do pênalti. A pergunta é do Joel Soares, de Tramandaí, que após o 5-0... o Grêmio deve mudar o seu elenco para 2020? Boa pergunta. Claro que sim. O Grêmio precisa... Primeiro, o Grêmio precisa mexer na estrutura para voltar a ter uma linha um pouquinho melhor em relação ao que tem feito nas contratações. O Grêmio, para lembrar, é preciso lembrar do time titular do Grêmio, a última contratação é a do lateral esquerdo Cortez, que foi em 2017, e o Kahneman, que foi em 2016. De lá para cá, o Grêmio não tem nenhuma contribuição em matéria de contratação. E está aí o problema. O problema está aí, porque o Grêmio revelou jogadores, o Grêmio tem jovens ainda que estão subindo, mas a contribuição do departamento de futebol para a evolução do time não aconteceu. E o Grêmio precisa, sim, reformular. Tem muitos jogadores que vão ser liberados aí, acredito entre 9 e 10 jogadores que não vão permanecer. Deixa eu colocar essa pauta e ainda ampliar um pouquinho do que o César falou. O Renato falou na coletiva sobre o Flamengo que seu time gastou bastante, que fez contratações, mas querendo ou não, o Grêmio gastou 10 milhões no André, 10 no Marinho, gastou mais no Tardelli aí, o salário está gastando e não tem resultado. Pode comprar jogadores que podem dar resultado com esse valor também, né? O grande problema é que o Renato, ele deveria lembrar que o Grêmio, porque ele falando isso, naturalmente ele deprecia o próprio elenco. Sim, é isso que eu quero dizer. Então, e a própria direção, que trabalha tanto para dar super salários entre super salários do Renato. Que o Renato ganha de salário comparável quase ao do Jorge Jesus. A diferença é que o Jorge Jesus recebeu um dinheiro na frente em euros. Mas o Renato, por exemplo, quando ele ganha, ele tem o melhor time do Brasil e ele é o técnico que pode ir para a seleção brasileira, que ninguém joga melhor que ele. Aí quando ele perde é porque o Flamengo tem mais time. E que gastou mais. Esse era o momento do Renato mostrar que ele é um treinador que possa ir para a seleção, senão daqui a pouco já estão pedindo, né? O Jesus na seleção no lugar do Tite. Mas e só um detalhe, só lembrar, o Jesus está há 4 meses no Brasil. Ele nunca tinha trabalhado no Brasil. Então o primeiro mês que ele chegou no Brasil era só para ele conhecer, ele não sabia andar no Rio de Janeiro. Em 3 meses ele fez um super time. E existe uma questão que a gente precisa, e aí entra um ponto que é xarope mesmo de falar, o torcedor não gosta. Qual foi a contribuição do Grêmio e qual foi a linha de produção do Grêmio a partir do momento em que ele perdeu, por exemplo, o Luan? Qual foi a linha de evolução do time? Zero. O Grêmio não cresceu 1 centímetro. O Grêmio piorou. E aí eu não estou falando, o Grêmio foi semifinalista, foi. O Grêmio foi semifinalista da Copa do Brasil, foi. O Grêmio está a 23 pontos do Flamengo. 23 pontos no Campeonato Brasileiro. O Grêmio jogou 12 partidas com os reservas. Mas aí isso não tem a ver com o ano, isso tem a ver com um planejamento. Isso tem a ver com o que o Grêmio montou como time. O Grêmio gastou, olha contra... Montoya veio, não jogou, Viseu machucou, não vamos considerar, mas também não estava sendo aproveitado, era a reserva do André. Aí tem André, Marinho, o Grêmio tem muitas contratações. Tardelli. Nenhuma jogou, a culpa não é minha.
Ela não pode ser minha. Mas no brasileiro, o Sérgio tem que colocar como atenuante aí essa questão que nós falamos no bloco anterior e que o Grêmio acabou disputando vários jogos com as reservas, né? Aí é planejamento do campeonato. E o Flamengo não, o Flamengo jogou sempre com os titulares. Então, o Flamengo tem que estar à frente do Grêmio mesmo. Essa é a questão. A questão da contribuição dos jogadores contratados, que é a origem da pergunta. Se o Grêmio tem que reformular. Não, sim, entendi. Por exemplo, eu tenho medo de contratar hoje para o Grêmio. Se eu fosse contratar, eu teria medo. Por quê? Porque não dá certo. Sabe do que eu estou com medo, Celso? E não dá para se dizer, desculpa, Paulete, não dá para se dizer que o Grêmio gasta pouco. Não. O Grêmio paga mais de 12 milhões de folha. 12 milhões de folha. Não pode dar errado tanto. Ontem, o Grêmio botou um zagueiro improvisado para jogar de lateral direito, porque os que o Grêmio tinha, e todos foram contratados. Um estava lesionado, mas os outros dois eram contratados pelo Grêmio. Não podiam jogar, porque tecnicamente estão insuficientes. Eu não vou dizer que está certo isso. Gabriel, eu não posso dizer isso. Eu estou com medo, sabe do quê? Eu vou comentar o jogo do Internacional com o Bahia. Eu estou com muito medo do Internacional jogar com jogadores de segunda divisão, tentando conseguir uma vaga na Libertadores. O Zé Ricardo, nós temos que apoiar. O Colorado tem que apoiar o Zé Ricardo. Ele não tem nada a ver, ele não é melhor que o Odair, mas ele está aí. Agora, ele começou completamente equivocado. Será que ninguém do departamento de futebol, nem o Caico, ninguém disse para ele que o Wellington Silva não pode fardar, que o Parede não pode fardar? Mas o que está vendo lá no Internacional? Eles acham que esses jogadores vão ser solução no Internacional? Eu só fiz um aspas aqui no nosso comentário sobre Grêmio e Flamengo, porque eu não queria deixar passar essa indignação. Mas o Zé Ricardo, se a gente pegar um rápido histórico dele, o Zé Ricardo, ele passa pelo Flamengo, né, onde ele sai do futsal e é levado para a base e depois para o principal pelas mãos do Rodrigo Caetano, e lá ele pega um bom time. Depois, quando ele sai para o Vasco, já era no nível de Parede. No Botafogo, já era no nível de Parede. No Fortaleza, era mais baixo que o Parede. Então, ele chega no Inter, ele vê o Parede, ele está nas nuvens. O grande problema é a maneira que ele está pensando isso. Porque acho que foi o Paulinho até que disse outro dia. Ele chega classificado para a Libertadores. Então, ele não vai inventar muita coisa, porque ele já sabe que ele não vai ficar, ele está igual ao Papai Noel, né? Em dezembro, todo mundo esquece dele. É só até dezembro que ele vai. Eu não sei se ele vai alterar muita coisa. É porque ele mesmo falou, né, sobre manter um planejamento do que vinha acontecendo há 2 anos, talvez. Tá igual um amigo nosso, né? Em dezembro ele cai, então vai ficar só até dezembro. Eu não estou criticando e eu não tenho a ousadia de criticar um cara que chegou agora, né? Para fazer um trabalho de 11 jogos. Mas eu tenho que criticar o departamento de futebol que tem em volta dele e que não tem uma planilha de desempenho. A dúvida é quem é que está projetando para o ano que vem? Pois o Zé Ricardo não vai ficar. Mas ele quer. O Cudê não sabe se vem para cá. Será que a direção já está projetando ano que vem? Então não tem. Olha, ou seja, o planejamento vai ser quando se for para a Libertadores ou não. Olha, é difícil. Basicamente é isso. Aliás, o Grenal do dia 3 será o Grenal do G6. Ia ser aquele Grenal morno, a gente falava, Grenalzinho vai ser sempre reservas. Cara, esse Grenal vai ser o mais importante. Vai ser o Grenal da Libertadores 2020. Tão importante quanto o do Gauchão desse ano que decidiu o título. Mas a mesma ponderação que nós fizemos em relação ao Grêmio, Paulete faz uma lembrança muito boa, pode servir em relação ao Inter. As contratações do Inter em 2019 também fracassaram. Se a gente pegar a estrutura do time, o Lindoso foi bem. É a mesma de 18. O Guerreiro foi bem. Não, mas o Guerreiro foi ano passado. Mas jogou esse ano. Não, sim, mas... Falando de temporada. Ano passado não podia jogar ele porque ele estava suspenso. Sim, foi contratado. Aí tu pega esses que vão jogar agora, Neilton, esse Parede, Wellington Silva, Bruno Mas a prova é que Trellis. se contratou 4, 5 laterais, está jogando da base. Essa já é uma prova, por exemplo, no lateral direito. E a gente fala sobre isso, a gente vai falar isso na sexta-feira, agora amanhã, para falar um pouco mais sobre este elenco, a estreia do Zé Ricardo, né, como técnico do Inter. Bagé na rádio no momento, deu. Tá chegando agora o Rádio Livre e às 6 da tarde tem o Band Sport Show. E aqui na TV Bandeirantes está chegando ela, Gabi Lerina. Ainda bem que ela não tentou chutar um número, ninguém ia chegar próximo de acertar o resultado. Sempre que a gente passa para ela, a gente faz assim, não vamos fazer assim hoje, porque foi assim. É verdade, então não vamos fazer assim. Tudo bem, Gabi? Tá bem, boa tarde. Hoje eu tô #chateado, entendeu? Não sou eu, chateado.